O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um minutinho. Anúncio da Páscoa e das festas móveis de 2025. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos o mistério da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 20 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 5 de março. A Ascensão do Senhor, a 1º de junho. Pentecostes, a 8 de junho. Corpo e Sangue de Cristo, a 19 de junho. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 30 de novembro.
Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Hoje não tem historinha, só tem o padre mesmo. Venha cá. Muito bem, pode sentar aí que está calor. Sentar no chão até que é gostoso. Oi, tudo bem? Vamos lá. A gente está celebrando hoje uma festa que tem um nome muito difícil. Vocês lembram o nome da festa? É domingo também, mas esse nome aí é fácil. Ano Novo já passou, nossa. O nome da festa de hoje é Epifania. Olha, ele acertou, gente. Uma salva de palmas para ele, viu? Acho que se eu perguntasse para vocês, vocês não iam saber. E ele acertou. Epifania. Alguém tem ideia do que significa esse nome, Epifania? Não, né? Imaginei. Epifania significa manifestação. Manifestação. Vamos repetir essa palavra? Manifestação. Manifestação de quem? Quem é que estava escondido e apareceu? Quem é que a gente não via e de repente agora a gente vê? Jesus. Antes de Jesus nascer, ninguém viu Jesus, é verdade? Não é isso? Você vai ver o bebê antes de nascer? Hoje a gente tem ultrassom, antigamente não tinha, né? Vocês já viram o ultrassom? Não? Ih, meu Deus, é meio esquisito, viu? Um dia vocês vão ver. Tem gente que olha lá e já vê tudo. A gente que não sabe muito bem, olha e não vê, né? Fica procurando o bebê lá no ultrassom, né? Muito bem, antes de Jesus nascer, ninguém nunca tinha visto a Deus. E a partir do momento em que Jesus nasceu, agora a gente consegue enxergar, ver a Deus, tá bom? E esse acontecimento do nascimento de Jesus, quando é que a gente celebrou o nascimento de Jesus mesmo? Dia 25 de dezembro, no Natal. Vocês comeram uma ceia gostosa, não foi? Dia 24 teve a ceia, teve o pernil, né, o lombo assado, frango, etc e tal. O doce, né, o pavê, famoso pavê, né, que aparece só no Natal também, junto com a uva passa. O pavê e a uva passa. A gente celebrou o nascimento de Jesus dia 25, certo? 25 de dezembro. E hoje, algumas pessoas chegaram para ver Jesus. Quem são essas pessoas? Vocês lembram? Elas estão ali também, ó. Como é que é? Reis Magos. Ó, os Reis Magos, é isso mesmo. E quantos reis nós temos aqui? 3 reis. 3 reis. Eles estavam procurando quem? Jesus. Jesus que tinha nascido. E o que indicava para eles onde estava Jesus? A estrela, muito bem, a estrela. E aqui está o primeiro grande ensinamento de hoje. Assim como os reis magos estavam procurando Jesus, caçando Jesus, foram parar até num lugar que não era, né? Sabe quando você está indo viajar para um lugar e aí você erra o caminho? Já aconteceu isso com vocês, com os pais de vocês? Erra o caminho, aí entra assim no lugar, não tem nada a ver com o que você estava procurando, né? Foram parar lá em Jerusalém. E Jesus estava onde? Em Belém, onde ele tinha nascido.
Assim como os reis magos estavam procurando Jesus, a gente também precisa procurar Jesus, tá certo? Procurar Jesus com a nossa vida, procurar sempre Jesus. E olha que interessante, eles foram primeiro a Jerusalém, que era uma cidade grande, né? Belém era uma cidade pequenininha, assim, pequenininha, não tinha quase nada lá em Belém. Eles foram procurar Jesus lá em Jerusalém, onde tinha muita gente, muita coisa, tinha o templo, né, que era uma igreja muito grande, mas não encontraram. Aonde que eles encontraram Jesus? Em Belém. E aonde? Em Belém e no presépio. Aonde que Jesus estava dormindo? Vocês lembram? Numa manjedoura. O que é uma manjedoura? E não é um berço. Não é nem um berço de palha. Manjedoura é onde... Aí vou falar uma palavra diferente aqui. É onde se mangia. Mangiare significa comer. Comer. É onde come. Quem é que come na manjedoura? Quem? O boi, a vaca. Jesus estava deitado onde os animais comiam o cavalo, o burro, a ovelha, o boi, a vaca, etc. E aí por diante, né? Jesus estava deitado nesse lugar. Então, assim como os reis magos procuraram Deus, Jesus, não é? E foram encontrar Jesus no lugar mais diferente, muito simples, a gente também encontra Jesus nos lugares diferentes e simples, tá certo? Jesus não gosta de coisa muito chique, ele gosta de coisas e de pessoas mais simples. Então, para a gente achar Jesus, a gente precisa procurar aonde? Nos lugares mais simples, tá certo? Nos lugares mais simples. Mas diz uma coisa aqui para mim, os reis magos, eles estavam de mãos vazias? E o que é que eles estavam levando para Jesus? O que é? Como é que a gente chama isso? Presentes, né? E os presentes eram ouro, incenso e mirra. Mirra é um perfume, certo? Mirra é um tipo de perfume, é uma coisa muito cheirosa, né? Ouro você já sabe o que é, embora a maioria de nós nunca tenha visto, né? Eu acho. Viu só o que é banhado a ouro, né? O ouro mesmo a gente nunca viu. E o incenso parece com o que a gente usa aqui, né? Aquela fumacinha que o padre coloca ali. Aquilo ali é incenso. Os reis magos levaram 3 presentes para Jesus, certo? Isso nos ensina uma coisa também muito valiosa. Nós também temos que ter presentes para levar para Jesus. E qual que é o maior presente que a gente pode dar para Jesus? Vocês sabem? Amor, amor é muito bom. O que mais? A cruz? A nossa, né? A dele já foi, graças a Deus. O que mais? Humildade, obedecer os pais, etc. Tudo isso são bons presentes. Exatamente. E onde é que a gente cultiva todas essas coisas? No coração. O melhor presente que a gente pode dar para Jesus é o nosso coração. Tá bom? Coração. Então, como os reis magos deram presentes bons para Jesus, né? Ouro, incenso e mirra, que era um perfume caríssimo. É que nem você ir lá no Boticário e comprar o perfume mais caro que tem lá no Boticário. Vocês não gostam de perfume ainda, né? Vocês nem ligam para isso ainda. Um dia vocês vão ligar. Vai no Boticário, vai querer comprar o perfume mais caro. O Lily, que é o perfume feminino lá, o Lily. Não é esse o perfume mais caro? Não, mais ou menos? Deve ser um dos mais caros. Assim como os reis magos deram presentes bons para Jesus, a gente também precisa dar o que a gente tem de melhor, que é o nosso coração. Tá bom? Então, o que a gente aprendeu com os reis de hoje, os reis magos? Primeiro, a gente precisa procurar Jesus. E a gente acha Jesus aonde? Nos lugares simples, nos lugares mais humildes. Depois, a gente precisa entregar o que a gente tem de melhor para Jesus.
que no nosso caso não é ouro, nem incenso, nem mirra, é o nosso coração, tá bom? Fiquem aqui um pouquinho, que o padre precisa falar com aqueles ali agora, tá bom? Agora o padre vai chamar a atenção deles, não escutem. É o seguinte, meu povo, a trajetória que os reis magos fizeram até Belém é a peregrinação que todos nós fazemos na nossa vida. Os reis, a gente não sabe de onde vieram, né? Ninguém sabe os nomes deles, embora a gente, por tradição, os chame naqueles nomes que nós ouvimos, né? O Gaspar, o Belchior e o Baltazar, né? Ninguém sabe os nomes deles. Ninguém sabe se eram de fato 3. A gente só diz que são 3 porque deram 3 presentes, mas podia ser mais. Podia ser uma comitiva. Cruzaram distâncias para se encontrar com um menino que nem era da sua fé, da sua religião, porque eles eram de fora, eram pagãos, mas fizeram uma travessia. E essa travessia é a nossa vida, é a vida de todos nós. Hoje nós não vamos mais a um lugar externo procurar Jesus, embora nós possamos encontrar Jesus em alguns ambientes, como é o caso da igreja, dos sacramentos e etc. e tal. Mas a grande travessia da vida, a grande peregrinação, não é para fora, é para dentro. E essa poucas pessoas têm a coragem de fazer. Porque quando a gente começa a travessia para dentro, a gente se encontra com os percalços da nossa própria vida, com as nossas feridas, com os nossos defeitos, com aquilo que a gente não tem de bom, que são sombras na nossa vida. A gente se encontra com tudo isso. Agora, também é verdade que a luz da fé nos impulsiona para dentro de nós mesmos, porque dentro de nós está o Senhor. Dentro de cada um de nós está o Senhor. E quando nós conseguimos vencer todos os percalços, vencer todas as dificuldades, dizer não ao erro, dizer não às nossas feridas, nós também conseguimos nos encontrar com o Senhor. E aquele que se encontra com o Senhor dentro de si, muda completamente a sua vida. A sua vida se torna uma vida alegre, como os magos estavam alegres quando saíram daquela gruta. Belém é como um epicentro de tudo. Belém é um coração pulsante. Belém é o seu, o meu, o nosso coração. E do nosso coração também brota, jorra uma luz que ilumina as trevas dos outros, que ilumina as trevas do mundo, a partir do momento em que nós nos encontramos com essa luz dentro de nós. Então não procure fora, não procure fora. Como dizia Santo Agostinho, eu te procurei em todos os lugares e não te encontrei. Por fim fui lhe encontrar aqui dentro de mim. Não procure fora aquele que está dentro de você. O único que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua história, que pode te fazer uma pessoa melhor. Amém? Muito bem, vamos.